Você está prestes a ouvir algo que pode mudar sua forma de enxergar os próximos dias. Algo que tem sido sussurrado nos cantos mais silenciosos da fé cristã e que agora começa a ganhar forma, força e direção. Se você é uma daquelas pessoas que sente no coração que há algo maior acontecendo, que o mundo está sendo preparado para algo grandioso e ao mesmo tempo assustador, então ouça com atenção. O dia 25 de abril de 2025 está chegando. E para muitos crentes ao redor do mundo, essa data carrega um peso espiritual que ainda está sendo discernido. Mas o que exatamente está reservado para esse dia? É apenas uma coincidência no calendário, ou um aviso celestial. Desde os tempos bíblicos, Deus sempre utilizou datas específicas para realizar atos extraordinários. O dilúvio não foi um acaso. A libertação do povo hebreu do Egito não aconteceu de forma aleatória. O nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição também obedeceram a tempos perfeitos, marcados com precisão divina. E hoje, muitos estudiosos da profecia apontam para o dia 25 de abril de 2025 como um novo ponto de virada espiritual. Mas por quê? E de onde vem essa convicção? Há quem diga que tudo começou com uma série de sonhos proféticos compartilhados em diversas partes do mundo. Pessoas que jamais se conheceram relataram visões semelhantes. Um clarão vindo do céu, um som que ecoava como trombetas e uma sensação intensa de arrebatamento, mas também de julgamento. A data, em todos os casos, era a mesma. 25 de abril de 2025. Teólogos, pastores e até antigos discípulos de Billy Graham passaram a prestar atenção. Afinal, como homem que dedicou sua vida a alertar o mundo sobre a vinda do Senhor, Graham sempre dizia: a volta de Cristo será repentina e muitos não estarão preparados. Mas calma, antes de entrarmos nas possíveis interpretações e sinais sobre o que vai acontecer nesse dia, precisamos entender uma coisa essencial. Quem são os que realmente serão afetados? Estamos falando de pessoas que frequentam igrejas, que se dizem cristãs? Ou será que o critério celestial é bem mais profundo que isso? Não se engane, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. E essa pode ser a chave para entender o que virá. O primeiro grande ponto de atenção sobre o dia 25 de abril de 2025 está no alinhamento profético de eventos bíblicos e históricos. De acordo com alguns estudiosos das Escrituras, essa data coincide com o encerramento de um ciclo hebraico importante que envolve jubileus e ciclos de 7 anos, os chamados Shemitahs. Curiosamente, quando olhamos para a linha do tempo profética de Daniel e Apocalipse, há interseções que para muitos estudiosos não são simples coincidências. O tempo tem sido acelerado, os sinais se multiplicam e, como disse o próprio Billy Graham, se Deus não julgar esta geração, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Agora preste atenção nesse detalhe. Em diversas partes do mundo, grupos de intercessores têm relatado uma urgência espiritual incomum. Relatos de vigílias que terminam com lágrimas inexplicáveis. Líderes que, de repente, sentem a necessidade de preparar suas igrejas como se algo estivesse prestes a acontecer. Não é pânico, é discernimento. E todos apontam para a mesma ideia. Estamos na antevéspera de um mover de Deus que fará diferença entre quem crê de verdade e quem apenas aparenta crer. E aqui vem a primeira grande reflexão que eu quero que você leve para o seu coração hoje. Se o dia 25 de abril de 2025 for realmente um divisor de águas espiritual, você estaria preparado? Pense bem, não estamos falando de medo ou condenação, mas de alinhamento com o propósito eterno. Estar preparado, neste caso, significa viver uma fé genuína, despojada de máscaras e fundamentada em arrependimento, comunhão com Deus e santidade. Muitas vezes, imaginamos que eventos como esse serão escandalosos, visíveis, dramáticos. Mas e se esse dia vier como um ladrão à noite? E se o que acontecer no plano espiritual for tão intenso que apenas os sensíveis ao Espírito perceberão? Essa é a verdadeira questão. E talvez seja por isso que Deus tenha levantado vozes como a de Billy Graham, que ao longo da sua vida nunca apontou datas, mas sempre apontou o caminho: Jesus Cristo.
E falando em caminho, talvez essa seja a hora de você se perguntar se está mesmo seguindo esse caminho. Quantas vezes você foi tocado pela palavra e deixou para depois? Quantas vezes sentiu o Espírito Santo te chamando, mas você ignorou? O relógio está contando e 25 de abril está mais próximo do que parece. Será apenas mais um dia? Ou o início de um novo tempo espiritual? Enquanto você pensa nisso, quero te fazer um convite com carinho e sinceridade. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que faz parte dessa geração que precisa estar desperta para o que está por vir, então eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, vamos refletir, orar e nos preparar juntos. Não é só mais um canal, é um espaço de comunhão, vigilância e esperança. Estaremos juntos até o fim, ou até o novo começo. Agora que você já está consciente de que o dia 25 de abril de 2025 não deve ser ignorado, precisamos aprofundar ainda mais a análise espiritual por trás dessa data. Este não é apenas mais um episódio no calendário cristão, é um alerta, um despertar para uma geração que tem vivido no piloto automático espiritual. A pergunta que ecoa é: por que agora? Por que essa data específica está chamando tanta atenção? E, acima de tudo, o que está prestes a acontecer com aqueles que verdadeiramente creem? Diversas lideranças espirituais, pastores, evangelistas e missionários ao redor do mundo começaram a perceber uma movimentação nos céus. Há relatos de experiências sobrenaturais em comunidades que jamais se comunicaram entre si. Sonhos semelhantes, mensagens alinhadas. E o mais impressionante, um chamado urgente à santidade e arrependimento. Como se o céu estivesse tocando a terra com mais intensidade do que nunca. Isso não pode ser ignorado, e para muitos, esse é o prelúdio de algo que será revelado no dia 25 de abril. Mas o que seria? Alguns estudiosos de profecia acreditam que essa data marcará o início de um período de separação espiritual. Um divisor de águas entre o joio e o trigo. Entre os que vivem uma fé verdadeira e os que apenas frequentam os templos. Em outras palavras, os crentes mornos serão confrontados, e os que vivem em santidade serão elevados a novos níveis de intimidade com Deus. Pode não ser um evento físico visível aos olhos do mundo, mas será profundamente real no mundo espiritual. Uma espécie de ajuste, um reposicionamento divino dos filhos de Deus na terra. Billy Graham sempre alertava: o maior perigo da igreja não é o pecado escandaloso, mas a frieza do coração. E essa frase faz mais sentido agora do que nunca. Muitos se acostumaram com uma vida espiritual superficial, baseada em emoções passageiras e não em compromisso. Se o que está sendo profetizado para o dia 25 de abril se concretizar, esse será o dia em que muitos perceberão que já não podem viver no meio termo. Ou você está no centro da vontade de Deus, ou está vulnerável ao engano. Mas atenção, esse não será um dia de condenação. Pelo contrário, para os verdadeiros crentes será um dia de visitação divina, de fortalecimento, de renovo. Como uma chuva serôdia espiritual que cairá apenas sobre aqueles que têm mantido a lâmpada acesa, como as virgens prudentes da parábola. Eles sentirão algo diferente, uma paz, uma direção, uma clareza que antes não tinham. E com isso, virá também um senso de missão. Muitos receberão chamados específicos. Outros verão suas orações de anos sendo respondidas de forma inesperada. Haverá lágrimas, mas desta vez serão de alegria e reverência. E talvez você esteja se perguntando: como eu posso me preparar para esse dia? A resposta está na Bíblia, e ela é clara. Arrependimento, oração, vigilância e intimidade com o Espírito Santo. Não é sobre religião, rituais ou regras humanas. É sobre relacionamento vivo com Deus. E isso precisa começar agora. Não no dia 25, mas hoje. Porque quando esse dia chegar, será tarde demais para improvisar. Ou você estará pronto, ou será surpreendido. Em meio a tudo isso, há uma palavra que vem se repetindo nas mensagens proféticas: purificação. Muitos acreditam que o dia 25 de abril trará um fogo espiritual que irá purificar o coração dos justos e revelar as impurezas ocultas nos que vivem uma fé apenas aparente.
Será como ouro sendo refinado no fogo. Haverá confronto interno, sim. Mas também haverá cura, libertação e uma restauração profunda para aqueles que se renderem. Não se trata de um juízo punitivo, mas de um processo necessário para preparar o povo de Deus para tempos maiores. E aqui está outro ponto que precisa ser dito com urgência. Não será um evento isolado. O que acontecer nesse dia será apenas o início de uma sequência profética que se estenderá pelos meses seguintes. Quem estiver atento perceberá os sinais, portas que se fecham, outras que se abrem, pessoas sendo posicionadas em lugares estratégicos e um novo nível de discernimento espiritual sendo liberado. Os que zombam não verão, os que duvidam passarão batidos, mas os que vigiam, esses sentirão a presença de Deus como nunca antes. E é nesse momento do vídeo que eu quero falar diretamente com você. De coração para coração. Se até aqui você foi tocado por essa mensagem, isso não é obra do acaso. Você foi guiado até aqui porque Deus está te chamando para um novo tempo. Um tempo de preparação, de despertar, de alinhamento espiritual. E sabe qual o primeiro passo prático que você pode dar agora mesmo? Junte-se a nós. Sim, inscreva-se neste canal. Aqui, todos os dias, vamos trazer mensagens que vão te ajudar a discernir os tempos, fortalecer sua fé e manter sua lâmpada acesa. Não estamos aqui para fazer vídeos. Estamos aqui para formar um exército espiritual. E se você sente isso, então você faz parte disso. Nos próximos minutos, vamos entrar em detalhes sobre o que pode acontecer exatamente no dia 25 de abril. Vamos falar dos sinais físicos e espirituais que estão sendo aguardados e de como isso pode impactar não apenas sua vida espiritual, mas também sua vida emocional, familiar e até profissional. Porque quando Deus movimenta algo no mundo espiritual, toda a criação sente. Prepare seu coração. A próxima parte será ainda mais intensa. Chegamos ao momento mais aguardado desta mensagem. Já entendemos que o dia 25 de abril de 2025 não será uma data comum. Já compreendemos que algo no mundo espiritual está se movendo e que isso afetará diretamente os crentes. Agora precisamos olhar para os sinais concretos que já estão aparecendo e o que de fato poderá acontecer quando esse dia amanhecer. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para enxergar além do visível. Então, respire fundo e ouça com atenção o que está prestes a ser revelado. De acordo com diversos líderes espirituais, existem 3 manifestações principais que devem ocorrer exatamente no dia 25 de abril. A primeira delas é uma intensificação da presença de Deus nos lares que estiverem consagrados. Isso mesmo. Muitas casas se tornarão pequenos altares de adoração. Pessoas que nunca oraram juntas vão sentir um desejo incontrolável de buscar a Deus em família. Haverá reconciliação entre pais e filhos, casamentos restaurados e lares mergulhados numa paz sobrenatural. Tudo isso sem câmeras, sem holofotes, apenas o Espírito Santo entrando onde é convidado. A segunda manifestação esperada está ligada aos dons espirituais. Muitos crentes adormecidos na fé receberão nesse dia uma ativação de dons que estavam adormecidos ou ocultos. Profecia, palavra de conhecimento, interpretação de línguas e, principalmente, discernimento espiritual. Será como se escamas caíssem dos olhos e o povo de Deus passasse a ver o que antes não via. Situações que pareciam confusas serão esclarecidas. Máscaras cairão, enganos serão expostos, e os verdadeiros servos de Deus começarão a agir com autoridade e clareza, porque verão com os olhos do Espírito. E a terceira manifestação será de ordem externa. A natureza, sim, a criação de Deus, também está sendo envolvida nessa movimentação espiritual. Há rumores de que, em regiões específicas do mundo, fenômenos naturais incomuns poderão ser vistos no céu. Não estamos falando de desastres, mas de sinais visíveis, céus coloridos de maneira anormal, sons vindos das nuvens, uma sensação inexplicável de presença divina. Será como nos tempos bíblicos. Quem tiver olhos espirituais vai entender. Quem estiver dormindo espiritualmente vai apenas achar curioso. E por que tudo isso no dia 25 de abril?
A resposta pode estar no calendário profético. Embora essa data não coincida com nenhuma das festas judaicas tradicionais, há um alinhamento com um ciclo espiritual que começou em 2017 e que se encerra justamente em abril de 2025. Muitos estudiosos apontam que estamos no final de um ciclo profético de 7 anos, um tempo que, segundo a Bíblia, Deus costuma usar para julgar, corrigir e restaurar. E esse encerramento trará consequências reais, para o bem e para o juízo. É importante dizer, nem todos perceberão o que acontecerá. Muitos vão acordar no dia 25 e viver como se nada tivesse mudado. Vão tomar café, ir para o trabalho, olhar o celular e ignorar completamente o que está acontecendo no mundo invisível. Mas os que estão sensíveis, os que têm buscado a Deus com sinceridade, esses sentirão algo diferente. Não será medo, não será confusão, será uma certeza profunda no espírito. Deus está visitando a terra. E essa visita não será silenciosa. Ela mudará vidas. Ela marcará destinos. Talvez você pense, mas eu não sou um crente forte, não sou um pastor, não tenho ministério. Será que isso serve para mim? Sim, serve para você. Porque o que está sendo anunciado não é para os grandes ou os perfeitos. É para os quebrantados, para os que reconhecem suas fraquezas, mas desejam ardentemente uma mudança real. Jesus nunca buscou os fortes, mas os dispostos. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque há disposição dentro de você. Não ignore esse chamado. E agora, neste final de vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Sim, você que está sentindo tudo isso aí dentro do peito, como um fogo suave queimando. Não caminhe sozinho, não tente entender tudo sozinho. Caminhe com a gente. Aqui, neste canal, todos os dias, estamos construindo uma comunidade que busca discernir os tempos e andar na presença de Deus com sabedoria, firmeza e fé. Não estamos aqui por fama, estamos aqui por missão. E se essa missão ecoa no seu coração, clique para se inscrever. Mas faça isso como um ato espiritual, um passo de fé. Como quem diz, sim, Senhor, eu quero entender, eu quero caminhar, eu quero estar preparado. Nos próximos vídeos, vamos continuar mergulhando em temas proféticos, trazendo revelações, histórias bíblicas pouco conhecidas, testemunhos impactantes e estudos que vão fortalecer a sua fé em tempos tão difíceis. Por isso, ative também o sino de notificações para que você receba cada novo conteúdo como uma semente espiritual que vai fortalecer o seu dia. E agora eu te deixo com uma pergunta poderosa. Se o dia 25 de abril de 2025 fosse hoje, você estaria preparado? Reflita sobre isso com sinceridade. E lembre-se, não é sobre saber tudo, é sobre estar em paz com aquele que sabe de tudo. Que essa mensagem tenha sido luz para a sua vida e que juntos possamos caminhar rumo à vontade perfeita do Pai. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Talvez alguém próximo esteja precisando exatamente dessa palavra. E escreva aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. Há uma comunidade inteira pronta para orar por você. Eu estarei aqui todos os dias, com novos vídeos feitos a pensar em si, falando com você através dessas mensagens, para que você não se sinta sozinho ou sozinha. Até o próximo vídeo. E que a graça e a paz de Cristo estejam com você.